atenção aqui, conforme previsto hoje no jogo aberto, nos donos da bola, na HG Play, jogo truncado de muita marcação, de pouca chance, de poucos gols. Estava desenhado, gente, são 2 jogos, há uma tendência de que seja melhor na semana que vem, tendência. Até porque o jogo de hoje foi bom pelo segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo foi de preservação total, ninguém queria sofrer gol, jogo mais estudado e tal. Primeiro tempo, o destaque foi a entrada do Caio Jorge no Tressor, passou do ponto, né, Cajota? Aliás, a única coisa que o Caio Jorge fez no jogo, sem a menor necessidade e da forma que aconteceu, poderia ter dado uma merda muito grande. Porque a maneira que o Tressor caiu, poderia ter rolado uma lesão muito grave e nem amarelo saiu. A arbitragem dormiu no lance, foi grave demais o que o Caio Jorge fez. E não adianta me xingar, não. Reveja o lance e tire suas próprias conclusões. Vai ficar mais fácil antes de me xingar aqui. Falando em Tressor, ele saiu e deu lugar para o Vitão. Presta atenção aqui, o Vitão que já meteu cartão de visitas contra o Internacional. Olha o tamanho da trozoba desse moleque entrar num clássico de quartas de final de Copa do Brasil. Mineirão lotado, maioria cruzeirense, ele entrou e não errou um bote. O Galo, por necessidade, está revelando um zagueiraço. Ah, mas não é muito cedo para falar isso. Eu sofro de ejaculação precoce. Pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. O Vitão entrou com muita personalidade e teve uma baita atuação. É muito seguro, tem muita personalidade. O jogo em si, igual, o Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo. Não tem como não admitir. Abriu o placar e ainda melhor no jogo, sofreu o gol de empate. Aí tentou ampliar, o Galo se defende muito bem, segurou o placar. Cada time chutou 10 bolas no sentido do gol, porque no gol o Atlético chutou 4 contra 2 do Cruzeiro. O Cruzeiro teve mais de 65% de posse de bola, mas sem emoção, ficou muito com a bola e não soube o que fazer, mas calma, não soube o que fazer, porque o Atlético se especializou em amarrar jogo. Não é um futebol vistoso, mas é eficiente, defensivamente, se ajustou mesmo, e hoje foi mais um jogo em que o Atlético dificultou demais as ações do adversário. Em decisão é assim, é muita luta, é jogo competitivo, acontece muito de não ter grandes jogadas de perigo, pode acontecer como foi hoje, até porque tem um segundo jogo e ninguém vai se lançar para dar espaço, correr risco. Para fechar, volto a falar do Vitão. Jogou demais. No meu banco, o HG Pactual já vale 1.300 de euros pagamento em cash. Outra coisa, o que joga o Fred é sacanagem. Joga muita bola e ao lado do Castanho dificultaram muito o jogo do Cruzeiro por dentro, que é um setor muito forte do Cruzeiro. Pelos lados do Cruzeiro aí não tem jeito. O Arroio fez um golaço, mais um. Tá jogando demais, o Depilado fez mais um golaço, porque ele é liso. Otávio trabalhou pouco, Everson trabalhou pouco, treinadores muito, mas sem estratégia vencedora. Atlético com ligeira vantagem, porque o jogo de volta é na Arena MRV. A gente fala mais amanhã na Band News, no Jogo Aberto, nos Donos da Bola e na HGP. Então passa lá que a gente se vê. No mais, um abraço e beijo na alma. Mas me parece que assim, as posições de Atlético, do Atlético principalmente, mas também do Cruzeiro, são posições no Campeonato Brasileiro que te permitem olhar para a Copa do Brasil com prioridade e dizer, não, agora eu vou priorizar a Copa do Brasil. Não tem muita dúvida em relação a isso. Eu acho que o Vasco a gente pode discutir, o Vasco a gente poderia discutir. Vasco, que vai pegar o Cruzeiro. Que vai pegar o Cruzeiro, né? E que, enfim, e tem também um confrontos importantes contra o Vitória, mas ali cabe mais discussão sobre como fazer, como lidar. Acho que vai entrar com o melhor time possível nos 2 confrontos, porque nesse momento não dá muito para você abrir mão de nada. A Copa do Brasil não dá para abrir mão. Sobre como jogar contra o Cruzeiro no jogo de volta, em casa, eu acho que sim, que ele já sabe. Agora, eu não acho que seja tão óbvio assim, vai jogar em casa contra o Cruzeiro, vamos lá, vamos pro pau, vamos sair pra cima, porque não é assim. Não, ao contrário. Não pode ser, não pode ser. Ele tem que manter a ideia de jogo. Exato. Eu acho que a lógica seria manter a ideia de jogo. Você tem benefícios, evidentemente, por jogar em casa durante a partida, mas mudar a estratégia radicalmente não faria nenhum sentido. E passa a ser moldada pelo resultado. Se ele tivesse vencido 3-0, seria outra ideia. Outra conversa. Se ele tivesse perdido 2-0, seria outra ideia. Agora é um jogo que parte do mesmo lugar que esse começou. É como se esse não tivesse existido. Só que na e casa o jogo do Galo fosse na casa do Atlético. Mas eu acho que no final de semana ele vai deixar uma galera enorme no banco e talvez use no segundo tempo lá, a partir dos 15 minutos, se precisar. Eu acho que não tem a menor lógica você olhando a classificação do Atlético no Brasileirão e a do Cruzeiro, porque o Cruzeiro usou os titulares pós-eliminação contra o Flamengo para pegar o Flamengo, porque o seu treinador disse que precisava turbinar o time, eu estou usando esse termo, e ganhou o jogo contra o Flamengo, e turbinou o time.
Eu acho que o Cruzeiro vai com um time completamente modificado para o jogo do final de semana e o Atlético também. O Cruzeiro vai continuar na briga pela Libertadores, seja qual for o resultado no final de semana. O Atlético continua numa posição confortável, seja qual for o resultado no final de semana. E é um clássico entre eles, é um jogo grande, é um jogo que entra para a história. Vale. É a possibilidade de seguir na Copa do Brasil, de ganhar o segundo principal campeonato nacional aqui. O peso de perder esse jogo para um deles é muito grande, de ganhar também é enorme, ou seja, É bom lembrar. concentração no meio de semana que vem. É bom lembrar, a gente vai encerrar aqui o Linha de Passos, é bom lembrar, né? O ano passado o Cruzeiro eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, então esse negócio tá na garganta ali, tá, né? Não dá pra normalizar essa entrada babaca e desleal do Caio Jorge no Juan, tá? Cara, uma entrada desnecessária, o cara tava vindo rápido, o Caio Jorge viu, o cara no ar e o Caio Jorge dá uma trombada dessa, cara. É uma entrada idiota, é uma entrada desleal. Não dá pra gente proteger o Caio Jorge numa situação escrota dessa aqui. Porque o cara caiu mal, o cara caiu de pescoço, podia ter acontecido uma lesão gravíssima. Ele teve que sair do jogo. Por quê? Porque o Caio Jorge quis dar de brabão no clássico. Quis chamar a rivalidade, eu vou ser brabo. Cara, que babaquice do Caio Jorge. Eu vou falar na boa. Essa entrada não tem como não ter tido um pouco de maldade. Ele vê que o cara vem forte, vê que o cara tá no ar e ó, ele tromba no cara pra derrubar mesmo. E olha como o Juan caiu, cara. Muito desnecessário e poderia ter acontecido algo grave, tá? Ridículo.